Bom sábado, irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de mensagem da Semana Santa. Logo teremos mais um testemunho e mais uma mensagem. E eu espero que as mensagens dessa Semana Santa tenham abençoado muito você e tenham enriquecido mais a sua fé. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e que toda a honra e glória seja para nosso Senhor Jesus. Obrigado a todos, fiquem com Deus e se prepare o seu coração para receber mais uma mensagem. Amém. As marcas do sofrer, cravos pregados, sangue a escorrer, o Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. É sobre recomeço. É sobre perdão. Eu é que causava todo o pânico na minha casa, no meu lar. Eu levantei a minha mão e bati pela primeira vez no rosto da minha esposa. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. E na adolescência eu comecei a contrair alguns vícios. É sobre recomeço. E sempre dando tropeço, e sempre dando a cabeça contra a parede. É sobre recomeçar.
ir pro centro da cidade lá, usar droga e ficar lá fazendo furto. Aí É sobre relembrar. E veio bater a cabeça, o qual ela perdeu totalmente a memória. A vida andava assim, nesses prazeres, né? Bebida, sair, noite. Bom sábado a todos, que bom que você tá aí, que bom que esse vídeo chegou até você. Tô feliz por poder de novo estar aqui com os irmãos, estar aqui com você. E é uma alegria muito grande poder compartilhar sempre um pouco da graça de Cristo, do amor de Cristo. E eu vi que essa semana, se você tem acompanhado, eu espero que sim, os vídeos que foram colocados, as mensagens que foram colocadas, estamos falando nada mais, nada menos do que a vida de Jesus, a última semana de Jesus aqui na Terra. Então é muito, muito importante esse tema para a sua vida, para a minha vida, e por isso que a igreja dedica esse momento em que as pessoas estão voltadas, né, para última semana de Jesus na Terra, morte e ressurreição. Então você não pode perder a oportunidade de se aprofundar no tema. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que os irmãos me dão, né? Na pessoa do Isildo, que fez o convite, do Cláudio, que faz essa mensagem chegar até você também. Muito agradecido mesmo. Nesse momento eu quero orar com você. Feche os seus olhos aí onde você está e vamos levar o nosso pensamento a Deus e vamos orar. Senhor Deus e grande Pai, agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. O que vamos ver hoje, Senhor Deus, trata profundamente do seu cuidado por nós. E é esse cuidado, Senhor Deus, que o Senhor tem por todos nós, que precisa por nós ser visualizado, precisa ser visto pela fé. Então, Senhor Deus, a esta pessoa que assiste este vídeo neste momento, Senhor Deus, abraça ela e faz com que ela sinta a sua presença, porque eu tenho certeza que isso é real. E que não haja da parte de nenhum dos teus filhos, da tua igreja, a Igreja Central de Taquaritinga e os demais que vierem assistir esse vídeo, Pai querido, que sintam que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor é poderoso e que o Senhor está acima de todos e quaisquer problemas que possamos ter. Tudo isso te peço e agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus, ainda pedindo que neste momento, Senhor Deus, seja eu revestido do Espírito Santo para trazer a mensagem celestial aos teus filhos. Também em nome de Jesus te peço. Amém, Senhor Deus. Amém. Muito bem. Hoje o tema se retrata ao primeiro dia da semana. A gente viu durante a semana os fatos, Jesus trabalhando, Jesus demonstrando, Jesus sofrendo, Jesus não desistindo, nem de mim, nem de você, Jesus expondo a verdade. O Lucas falou aí sobre a verdade absoluta de Deus. E todo esse sofrimento, a cruz de Cristo, tudo isso muito válido, mas que não teria valor algum. Infelizmente, não teria valor algum se Jesus não tivesse acordado no domingo, ou seja, no primeiro dia da semana, né? Então eu quero com você aqui pontuar algumas coisas da palavra de Deus sobre esse respeito. Primeiro, que quando Jesus morreu e foi sepultado,
algumas coisas ali impediriam a ressurreição de Jesus. Lógico, entre aspas, né? Foi pedido pelo sacerdote uma guarda, foi estendida a guarda do próprio Pilatos para que guardasse o túmulo de Jesus. Uma grande rocha foi colocada na porta do túmulo. Enfim, o corpo estava bem guardado, bem trancado. Estava bem guardado por uma guarda especial, era a guarda de Pilatos. E sem sombra de dúvida, ali haviam também Satanás e os seus anjos fazendo de tudo para impedir que Jesus ressuscitasse. Mas quero dizer uma coisa para você. A Bíblia relata algo fantástico que aconteceu naquela manhã. E eu quero ler com você, se você tem a Bíblia aí, pode seguir. Deixa eu pegar aqui, está em Mateus 28. Não é só Mateus que relata o fato, né? A gente vê que Marcos também relata o fato, né? Marcos 16, Lucas 24, João 20, todos os evangelhos relatam o fato da ressurreição de Jesus. Mas gosto muito dessa descrição aqui no capítulo 28 de Mateus, que diz assim, Mateus 28, do verso 1 em diante, diz assim, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, pois sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. É lógico que se a gente lê só Mateus 28, a gente não tem a cronologia real dos fatos, porque a Bíblia é muito sucinta, né? Muito resumida, e cada autor dos evangelhos foi dando as descrições, foram dando os detalhes, e quando a gente lê o relato em todos os evangelhos, a gente tem de uma forma mais ampla o que aconteceu ali. Mas enfim, aqui no capítulo 28 de Mateus, a gente tem os fatos assim que me deixam assim muito feliz. Por quê? Se você para pensar, vamos analisar agora com calma algo que você já passou. Imagina que você perde alguém muito querido, muito próximo seu, muito próximo, convive com você. Não estou falando de alguém de longe, estou falando de alguém de perto, muito perto, próximo de você, que vive ali, que compartilha as coisas. Mas essa pessoa morre. Você vai ao velório, vai ao sepultamento. Como é o outro dia? Como você age no outro dia? Geralmente, você se sente feliz? Não. Você está triste, às vezes um pouco desanimado, um pouco deprimido, porque perdeu alguém que lhe era muito importante. E era assim como se encontrava Maria, mãe de Jesus, com certeza a que mais provavelmente sofrera com tudo isso.
mas todas aquelas pessoas que eram muito próximas, como o caso de Maria Madalena também, e eles se encontravam ali triste, não se comentava outra coisa em Jerusalém, porque era um fato. Jesus era querido de muitas pessoas, curou muitas pessoas, mas morreu. Mas no primeiro dia da semana, ao terceiro dia, diz a Bíblia, terceiro dia, um anjo desce do céu, tão rápido, tão veloz, e quando ele toca a terra, o capítulo 28, ele diz que houve um terremoto. A ressurreição de Jesus não foi algo às escuras, não foi algo ali pequeno. Houve um terremoto naquele lugar. Fala que a aparência desse anjo desceu como de um relâmpago, muito veloz, muito rápido. Ele chega, ele rola a pedra e senta em cima dela. Jesus recebe o chamado do Pai para se levantar de novo, e aí o que acontece? Jesus toma novamente a sua divindade. Até é importante a gente notar isso aqui, que todas as vezes que Jesus encontra com os discípulos a princípio após a sua ressurreição, e encontra também com Maria Madalena, você percebe que de imediato eles não reconhecem Jesus. Isso não aconteceu uma vez só, pelo menos os primeiros encontros. Por quê? Jesus veio a essa terra, nasceu aqui e viveu aqui com um corpo com mais de milênios de pecado. Jesus não nasceu aqui com um corpo perfeito. Ele nasceu aqui tendo um corpo já danificado pelo pecado, com imperfeição. Mas quando Jesus ressuscita perfeito, o corpo de Jesus perfeito. Era ele ainda, era o corpo dele, mas perfeito, sem as marcas do pecado. Embora Jesus nunca fosse pecador, mas viveu aqui as consequências do pecado. Teve dor, teve sofrimento, não teve as condições de perfeição diante do pecado como Adão teve. Mas agora ele ressuscita. O anjo remove a pedra. Os soldados que estão ali por valentes que são desmaiam. E agora Jesus sai do túmulo. Jesus ressuscita. Nada pode segurar Jesus na tumba fria. Ele não cometeu pecado nenhum. Satanás não tem força para segurar ele na tumba. Os guardas não têm força. A grande pedra não consegue impedir a ressurreição de Jesus. Jesus é Deus. Quero dizer uma coisa aqui para você. Seu problema é grande, sua dificuldade é grande. Para quem? Pode até ser grande para mim, pode ser grande para você, pode ser grande para os teus vizinhos, mas os teus problemas não são grandes demais para Deus, para Jesus. Ele venceu a morte, você está entendendo? Ele vence a morte, ele sai da tumba perfeito. Ele sai dali com apenas a marca da crucifixão, para mostrar para você que ele viveu aqui, ele nasceu aqui por você, ele viveu aqui por você, ele morreu por você e ressuscitou por você. Para que você tivesse vida, para que ele pudesse viver com você para sempre. Jesus sabe da sua existência,
Foi Ele que te chamou à existência. Ele sabe quem você é e Ele venceu a morte. Agora eu quero que você pare e pense o seguinte. Quando Jesus, ele entra na segunda fase aí, que é de ter vencido o pecado. Agora Jesus voltou a usar o seu poder. Agora Jesus pode de novo viver em glória. Agora Jesus pode abraçar o Pai de novo. Fala que ele foi entronizado. Enfim, Jesus venceu toda a dor e todo o sofrimento. Como alguns diriam por aí, agora Jesus está de boa, né? Como diz o popular por aí. Mas esse termo não se aplica a Jesus dessa maneira, não. Sabe por quê? Jesus não para. Jesus fez tudo o que fez, ressuscitou e não parou. Note o seguinte, se você lê aí, depois tome um tempo, leia. Eu não posso passar aqui de um certo tempo, né? Mas leia profundamente e entenda o seguinte, Jesus ressuscita. A primeira aparição, a Bíblia relata que após Jesus ter ressuscitado, ele aparece a Maria. Ele aparece a Maria Madalena. Por quê? Porque Maria Madalena foi livrada por Jesus de 7 espíritos de demônio. A vida dela era um lixo. Não existia amor próprio, não existia valorização, não existia nada. Mas quando Jesus salva Maria, ele devolve para ela as melhores expectativas, devolve para ela a esperança, devolve para ela a alegria de viver, devolve para ela sentido para a vida. Eu não sei se você tem vivido dessa forma, tudo que a gente tem vivido, todos os sofrimentos, todas as dores, muitas percas. E às vezes parece que a vida está sem sentido, mas quando há um encontro com Jesus, a vida volta a ter sentido. Se a tua vida não está fazendo sentido, meu irmão, abraça Jesus. O encontro com Jesus faz com que a vida tenha sentido. E a vida de Maria Madalena, depois do encontro com Cristo, depois de aceitar o perdão de Jesus, a vida passa a ter sentido. Mas agora ela perdeu Jesus, Jesus morreu, e quando Jesus ressuscita, Jesus sabe a dor que Maria Madalena está passando, sabe das suas necessidades, e para ela ele aparece. E ele aparece para ela e diz assim, porque você chora, quem você procura, ela não reconhece de imediato, mas ele fala Maria. Quando ela ouve Jesus dizer o nome dela, ela reconhece que é Jesus, agora perfeito, sem marca nenhuma do pecado, mas quando ela ouve o nome dela, nas palavras de Jesus ela o reconhece e fala, mestre. Jesus procura ela para dizer, Maria, eu ainda estou aqui. Você não precisa temer mais, a sua vida não vai voltar a ficar sem sentido, porque eu vou continuar cuidando de você. Depois ele encontra mais 2 discípulos na estrada de Emaús, 2 discípulos que vão aproximadamente aí 11 quilômetros caminhando, e Jesus os encontra e faz perguntas, e eles explicam que Jesus morreu, e era Jesus, e Jesus vai falando com eles, e o coração deles vai ficando cada vez mais contagiado ali pelas palavras de Jesus. Eles se apegam tanto àquela pessoa que encontraram no caminho, que chamam para comer com eles, e quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que é Jesus. E é interessante que esses encontros que Jesus vai tendo com os discípulos, com Maria, esses encontros vai mudando a história, porque um dia depois, ou ao 3º dia, depois da morte de Cristo, depois da morte de um ente querido, o que resta no coração humano é dor e sofrimento, é tristeza, é amargura. Eu posso estar falando para alguém que perdeu alguém muito querido.
Eu perdi minha tia há pouco tempo. É triste. Mas quando a gente dá a oportunidade para Jesus nos abraçar, é interessante que quando Jesus chega para os discípulos, eles estão tristes, eles estão angustiados, mas quando encontram com Jesus, Jesus vai removendo toda a dor, vai removendo todo o sofrimento, vai removendo tudo aquilo que era, que deixava eles sufocados ali. Sabe por que acontece isso quando encontramos com Jesus? Porque quando encontramos com Jesus, Jesus oferece perdão, Jesus oferece alívio, Jesus oferece paz. Muita gente tem vivido nesse mundo sem paz, mas Jesus quer que você tenha paz. Ele não quer que você fique com medo. Os discípulos se encontravam com medo, Maria com medo. Você está com medo? Você está vivendo com medo nesses dias? Tem pessoas que vivem uma vida toda com medo. Eu quero dizer para você que você não precisa temer, desde que se agarre a Jesus. Ele tem perdão para te oferecer. Ele tem uma nova vida para te oferecer. E quando a gente olha, Jesus sai do sepulcro e ele manda um recado através de Maria Madalena para os outros discípulos. Ele diz assim: eu vou para o meu Pai. E lá no céu Jesus foi aceito. Mas quem sabe, é lógico, eu vou parafrasear aqui, mas quem sabe Jesus sobe para o Pai e fala assim: Pai, abraça, porque houve uma separação entre eles por causa do pecado, mas Jesus venceu o pecado e esse é o grande motivo da nossa alegria, da nossa esperança. Jesus sobe para o Pai, abraça o Pai, bem forte. Um dia eu quero fazer isso também. E você? Dá um abraço no Pai. Jesus abraça o Pai. Se fosse nas emoções humanas aqui, eu diria que eles choraram junto. Eu não sei se isso aconteceu, mas, enfim, um amor muito grande entre o Pai e o Filho, entre Jesus e Deus o Pai. Mas Jesus diz o seguinte: preciso voltar lá mais um pouquinho ainda, antes que tudo ali fique em cargo do Espírito Santo. Eu preciso voltar lá, tem umas pessoas que eu preciso falar ainda, que eu preciso conversar. E aí ele voltou. O relato diz que quando ele conversa com Maria Madalena, ele fala: não me detenhas, porque ainda não fui para o meu Pai. E ele vai para o Pai e ele volta. Ele encontra os discípulos no caminho de Emaús. Ele encontra Pedro. Pedro tinha abandonado o ministério. Pedro negou Jesus e Pedro decidiu voltar a pescar. Você pode ler isso nos relatos. E Jesus volta, Jesus vai atrás de Pedro, Pedro volta para a pescaria e Jesus vai ali. E mais uma vez, Jesus faz um milagre na vida de Pedro. Pedro lança a rede a noite inteira, não consegue pescar, não consegue pegar peixe. Mas Jesus manda lançar a rede de novo. Ele lança a rede. E quando vê a quantidade de peixe, ele não pensa em mais nada. Ele pula do barco e sai correndo. Percebe que após a ressurreição, Jesus não abandonou. Há pessoas que dizem assim, que Deus já fez tudo o que podia ter feito o ser humano e que agora abandonou, e agora o ser humano tem que fazer a sua parte. Não, não é assim. Não é assim que Jesus fez.
Jesus ressuscitou e continuou cuidando de mim, cuidando de você. É por isso que hoje eu vivo com fé e com esperança de que Jesus volta para me buscar e que se eu morrer, Ele volta para me ressuscitar e que se eu tiver dor, Ele vai estar do meu lado para minorar o meu sofrimento. Ele pode manter a minha família, Ele pode manter a sua. Ele pode conduzir todas as coisas. Meu querido, não deixe as coisas ruins desse mundo apagarem a sua fé. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e não te abandonou. Ainda hoje Jesus visita os seus filhos. Ele visita você. Muitas vezes nós estamos fechados para Deus e nem percebemos que Ele passou em nossa casa. Nem percebemos que Ele não para de nos chamar. Jesus não para nunca. Jesus continua trabalhando para te levar para o céu, para você viver com Ele para sempre. Creia e entenda isso. Mas o que você e eu temos feito? Você tem acordado pela manhã e a primeira coisa que faz é lembrar que Jesus olhou por você enquanto você dormia. Quando você recebe o seu salário, você lembra que cada centavo que você ganhou foi Jesus que te permitiu, foi Jesus que te possibilitou. Você tem parado para ver que Jesus tem estado do seu lado todos os dias, todos os momentos, ou tem virado as costas para isso? Só reclamar da dor e do sofrimento? Lembre-se, Jesus também sofreu, não negligenciou você por causa do sofrimento. Ele venceu por você, ressuscitou por você e agora Ele olha nos seus olhos e espera que você aceite Ele, que você abrace Ele. É o seu desejo confiar que a ressurreição de Jesus foi por você. É seu desejo que Deus aumente a sua fé para que você entenda que Jesus ressuscitou e não te abandonou, continue com você. Que tipo de entrega você precisa fazer? Eu não sei. É algum pecado que precisa ser abandonado? É a falta de hábitos cristãos que precisa ser adquirido na sua vida, como estudo da palavra de Deus, como mais oração na vida? O que você precisa entregar nas mãos de Jesus? Ele está aí do teu lado, Ele quer te receber, Ele quer te abraçar. Jesus não morreu em vão, Jesus não ressuscitou em vão. Entenda o seguinte, se você não aceita o que Jesus faz por você, o seu lugar vai ficar vago. Jesus te fez único e quer você. Jesus foi atrás de Maria, foi atrás dos discípulos depois que ressuscitou, foi atrás de Pedro. Jesus quer você no time dele. Jesus quer você no batalhão dele. Jesus quer você nos braços dele. Você entende isso? Jesus não quer perder você jamais. Senão não teria morrido por você. Senão não olharia para você todos os dias. Todos os dias Jesus não tira os olhos de você. Há pessoas que dizem assim, não vai lá porque naquele lugar Deus não está. Errado. Deus está em todos os lugares. Pode ser que o lugar que você esteja, Deus desaprove, mas Deus não tira os olhos de você. Mas você tem colocado os olhos em Deus. Tem colocado os olhos em Jesus para ouvir o que Ele tem para te dizer. Tem acatado o que Ele tem colocado para você. Se o seu desejo é que o seu lugar não fique vago no céu, se o seu desejo é receber a paz de Cristo agora, se o seu desejo é que haja força em você para vencer o que você esteja passando nesse momento, é esse o seu desejo. Seu desejo é ser grato a Deus. Feche os seus olhos.
Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eu não sei quem que está ouvindo esse vídeo agora, mas Senhor, que essa pessoa entenda que o Senhor a ama. Pode ser que tem pessoas que tenham chorado tanto, pessoas têm ficado ansiosa pelo que vai acontecer, têm entrado em pânico. Tem pessoas que têm visto as suas rendas caírem abruptamente, mas o Senhor nunca deixou de amá-las. E faz com que essa pessoa neste momento, Senhor Deus, sinta isso pelo poder do Teu Espírito. Que ela sinta a presença do Senhor e sinta que o Senhor nunca a abandonou e que nesse momento o Senhor a abraça, que o Senhor a restaura, porque esse é o Teu desejo. Que ela possa, Senhor Deus, ser santificada, que ela consiga, Senhor Deus, entregar tudo em Tuas mãos. Aprendemos essa semana que a Tua mão é maior, que o Senhor é maior que os nossos problemas, o Senhor é maior que a morte, o Senhor é maior que as nossas tristezas, e que o Senhor sabe todas elas. Abraça, Senhor Deus, desde as tenras crianças até os mais idosos. Senhor Deus, faça com que cada um venha superar os seus medos e as suas dificuldades para entrar no reino celestial. Senhor, eu não sei aonde esse vídeo chega nesse momento, mas aonde chegar, que Teu Espírito faça morada em nome de Jesus. Amém. Creia somente. Deus é maior. Foi uma alegria muito grande estar com você. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor guarde você e sua família. Em nome de Jesus, um abraço e até breve, se Deus nos permitir. Amém.